Olá, tudo bem? Prazer, meu nome é Natanael Freitas, sou professor de informática aqui no Ciência Exata e no vídeo de hoje vou resolver com vocês algumas questões da banca FGV. Bora lá? Igor precisa repassar os dados de compra de um fornecedor de papel ofício que está em formato de TXT. Esse formato TXT é basicamente formato de texto simples, por exemplo, arquivo do bloco de notas, para um serviço de armazenamento de dados em nuvem, o famoso guardar online. Em relação ao caso, analise as afirmativas a seguir. A primeira, somente é possível utilizar serviços de nuvem para armazenar informações referentes a arquivos doc e PDF? Essa daqui, pessoal, ela tá falsa. Por quê? Usando um serviço de nuvem, como o Google Drive ou o OneDrive da Microsoft, você pode armazenar arquivos de vários tipos, de várias extensões, desde que não exceda ali o limite do armazenamento. Então a 1 é falsa. A segunda, serviços de armazenamento em nuvem podem ser utilizados para armazenar arquivos com documentos de qualquer tipo de formato. Essa daqui ela é verdadeira. Como a gente viu na última afirmativa, a gente não tem muita limitação quanto ao formato do arquivo. A maior limitação que a gente pode ter é quanto ao tamanho do arquivo, mas quanto ao formato, praticamente não há. Terceira, serviços de nuvem podem armazenar arquivos que podem ser vistos tanto por Igor quanto seu fornecedor para realizar conferências de informações. Essa, pessoal, ela é verdadeira. Por exemplo, imagine a seguinte situação. Imagine que você está fazendo um TCC. Você está indo ali formar num curso, numa graduação. E aí, você quer compartilhar esse TCC com seu orientador, para ele colocar comentários. Você pode compartilhar com ele e dar permissão de apenas comentar ou apenas visualizar. Agora, por exemplo, imagine que você está fazendo um trabalho em grupo. Aí você pode criar um arquivo nessa mesma nuvem e dar a permissão para a pessoa editar. Então, no serviço de nuvem, você consegue não apenas compartilhar arquivos, como também definir qual tipo de permissão que as pessoas com quem você compartilhou vai ter sobre aquele arquivo. Está correto que se afirma em... Então, a primeira é falsa, a segunda e a terceira são verdadeiras. 1 apenas errado, 2 apenas errado, 3 apenas errado, 1 e 2 apenas errado, e 2 e 3 apenas certo. Então, a alternativa certa aqui é de exata. O sistema operacional é um software responsável por hospedar e gerenciar todos os programas que temos no nosso computador. O sistema operacional mais utilizado no mundo é o Microsoft Windows, sendo as versões 8.1, 10 e 11 as mais utilizadas na atualidade. Nos sistemas operacionais Microsoft Windows 8.1, 10 e 11, assinale a afirmativa correta em relação aos recursos e atalhos de teclado. Bora então, pessoal, analisar alternativa por alternativa. A. O atalho Windows mais é utilizado para abrir o menu iniciar. Essa daqui, pessoal, ela tá errada, porque esse atalho Windows mais é utilizado para abrir o explorador de arquivos, que é essa telinha aqui, que é basicamente o aplicativo que você abre para explorar os arquivos no Windows, para navegar pelas pastas, diretórios, etc. Então a A está errada. B. O ícone de lixeira do Windows pode ser removido permanentemente da área de trabalho sem a possibilidade de recuperação. Pessoal, presta muita atenção quando tiver alguma palavra muito forte, como permanentemente, definitivamente, unicamente.
Essa alternativa B está falando de remover o ícone da lixeira permanentemente. Tipo assim, sem volta. E essa daqui, ela tá errada. Por quê? Há a possibilidade de ocultar o ícone de lixeira da área de trabalho. No entanto, depois é possível restaurar e ele volta ao normal. Então não tem como remover ele permanentemente. Por isso que a B está errada. C. Pressionar Windows mais L bloqueia o computador, exigindo a autenticação do usuário para retornar. Essa daqui, pessoal, ela tá certa. Esse atalho Windows mais L leva para essa tela, que é basicamente uma tela de login. Então, por exemplo, imagina a seguinte situação. Você está mexendo no seu computador, está mexendo ali com algo pessoal. E aí, de repente, você vai ter que sair por 2 minutinhos. Mas você não quer desligar o computador. Mas você também não quer deixar a tela ali à mostra com a sua coisa pessoal. Você aperta o Windows mais L e você sai. Se alguém quiser mexer no seu computador nesse período, a pessoa teria então que ter a sua senha. Então, basicamente, o Windows L te leva para essa tela de autenticação. Garante uma certa segurança. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. E bora ver aqui então, por que as outras estão erradas? D. O atalho Ctrl+P é utilizado para fechar a janela ou aplicativo ativo. Essa daqui está errada. Ctrl+P geralmente serve para imprimir. E para fechar uma janela ou aplicativo ativo, geralmente a gente usa Alt F4. E a função cortar, mover arquivos, é realizada pressionando as teclas Ctrl+C. Essa daqui também, ela está errada. Qual que é o atalho para a gente cortar? Cortar ou recortar. Lembra, ó, recortar é tesoura, que parece o X. Então, se eu quiser recortar, o atalho certo é Ctrl+X. Então, a E também está errada. A alternativa certa aqui é de ciência exata. Assinale a opção que indica o navegador de internet que é conhecido por sua extensa variedade de extensões e por ser de código aberto. Pessoal, é o seguinte, o que são extensões? São basicamente funcionalidades extras que você pode usar em um programa ou, no caso aqui da questão, em um navegador para melhorar a sua experiência, para tornar as coisas mais práticas. Então, por exemplo, vou imaginar que de repente você é uma pessoa que gosta muito de usar o seu navegador para você ficar lendo matérias. Você pode instalar uma extensão que vai te ajudar a organizar essas matérias. Então, é um plus, é um bônus. E aqui, a questão está pedindo para a gente assinar a alternativa que indica um navegador, que é conhecido por ter uma variedade de extensões e por ser de código aberto. Agora a gente chegou aqui no ponto, no meu ver, mais principal. O que é um programa de código aberto? Um programa de código aberto é aquele programa cujo código-fonte, que é basicamente a receita para fazer o programa, ela é aberta. Qualquer um pode chegar lá, ver, modificar e distribuir. Já um programa de código proprietário, a receita, o código-fonte, é fechado. Então, somente os desenvolvedores, somente quem é da empresa, tem autorização de ver, modificar e distribuir. E, geralmente, um programa de código fechado, ele vai estar ligado a uma empresa, que é uma instituição que visa o lucro, e um programa de código aberto, ele tem por objetivo, geralmente, democratizar o acesso à informação, ajudar estudantes. Ele tem uma causa envolvida que geralmente não é o lucro. Então já fica aí uma dica. Se for de código aberto, provavelmente é ligado a uma instituição sem fins lucrativos. Bora então ver a alternativa A. Microsoft Internet Explorer. Microsoft Internet Explorer. Eu sei que é da Microsoft, então já é de código proprietário, tá? Errada. B. Google Chrome. O Google Chrome é um navegador que é do Google, código proprietário. C. Mozilla Firefox. O Mozilla Firefox é um navegador que foi desenvolvido pela Mozilla Foundation, que é uma associação sem fins lucrativos.
Então, ela não tem como objetivo o lucro. E sim, o Mozilla Firefox é de código aberto. E ele também tem uma série de extensões. Então, de cara, a gente achou que a nossa alternativa certa ser de ciência exata. A D Safari tá errado, porque o Safari é de propriedade da Apple e o Opera é de propriedade do Opera Software. E pessoal, para ajudar a lembrar quais são as diferenças de um programa, um navegador de código aberto e um de código proprietário, segue aqui uma tabelinha. Basicamente, no de código aberto, o código-fonte, que é a receita para fazer o programa, no código aberto é visível e editável, já no código proprietário é fechado, é restrito. Só quem é da empresa pode ter acesso. O uso é livre e adaptável, então você pode pegar, pode editar, aí você pode pegar essa versão que você editou, compartilhar com todo mundo, é liberado. Já no código proprietário é restrito por licença. Então, por exemplo, para você usar o pacote do Office, que é da Microsoft, você precisa ter uma licença, você precisa ter uma autorização. E geralmente você vai ter que pagar por essa licença, por essa autorização. Há um exemplo aqui de navegadores de código aberto. Temos o Firefox e o Brave. E exemplos de navegadores de código fechado, o Opera, que é da empresa Opera Software, e o Safari, que é da Apple. Beleza? Teresa administra a internet de uma universidade. Para proteger os computadores dessa rede de ameaças e potenciais ataques cibernéticos por meio do monitoramento e filtragem do tráfego de rede de entrada e saída de dados, Teresa deve utilizar essa daqui, pessoal, é mel na chupeta. Firewall. O que é firewall? Firewall é como se fosse um porteiro digital. Como assim? Imagina a seguinte situação. Você está no seu computador acessando a internet. Então aqui está o seu computador e aqui está a internet. E quando a gente fala de internet, a gente está falando de vários computadores conversando entre si. Então, quando você está acessando a internet, está tendo uma conversa, uma troca de informações entre o seu computador e essa rede de computadores, entre a internet. Então está tendo ali um tráfego de dados, está tendo uma movimentação de dados, dados indo e voltando. E se por acaso tiver algum dado que está chegando para o seu computador e que seja suspeito, como você pode fazer? Aí nesse momento que entra o firewall. O firewall ele vai funcionar como um porteiro. Ele vai ficar ali monitorando o fluxo de dados. E aí, se tiver algum pacote de dados que seja suspeito, ele vai barrar. E se não for suspeito, ele vai deixar passar. Então, quando você ver alguma questão que fala sobre monitorar, filtrar o tráfego de dados, provavelmente é o firewall. Então, ele é um porteiro ali do seu sistema. Ele fica ali olhando o fluxo de dados quando você está acessando a internet e o que for ruim ele barra, o que for bom ele deixa passar. E pessoal, uma dúvida muito comum que as pessoas têm com o firewall é qual que é a diferença entre o firewall e o antivírus. O firewall, como eu falei, ele é um porteiro. Então, ele vai impedir que algo ameaçador entre. Mas uma vez que algo ameaçador entrou, aí que entra o antivírus. O antivírus ele já é mais combativo. O antivírus ele já vai cuidar da ameaça quando ela está dentro do sistema, quando ela já está ali numa área mais vulnerável. Então, basicamente, o firewall ele é a primeira linha de defesa. Já o antivírus é depois já passou do firewall. Beleza? Então, a alternativa certa aqui, B de bola. Com a enorme capacidade de armazenamento dos computadores, é necessário organizar o conteúdo para que um arquivo não fique perdido. Como determinados documentos e pastas são acessados com mais frequência, um bom caminho é criar um atalho para esses arquivos e pastas.
assinale a opção que indica como fazer esse procedimento no Microsoft Windows 10. Pessoal, questão bem fácil. O que ela está perguntando é como que faz para a gente criar um atalho para arquivos e pastas. E basicamente, o que é um atalho na informática? É bem parecido com um atalho no sentido concreto. É um caminho mais rápido para acessar um arquivo ou pasta. E a alternativa certa aqui é a A. Se cria um atalho clicando com o botão direito do mouse em novo e em atalho. Alternativa certa, A de acertou. E pessoal, para a questão ficar mais visual, bora lá para a área de trabalho, ver isso na prática, ver como que a gente cria um atalho? Pessoal, eu estou aqui na minha área de trabalho e aqui eu tenho a pasta teste. Vou abrir aqui a pasta teste. Dentro da pasta teste tem essa pasta arquivos txt. Vou abrir essa arquivos txt. E dentro de arquivos txt tem esse documento em texto simples que chama CX. Vou abrir aqui ele. Beleza. Agora, imagine que eu quero acessar esse arquivo de uma forma mais rápida, sem ter que abrir duas pastas. Como que eu faço isso? Vou criar um atalho. E como que eu crio um atalho? Vou fechar aqui. Aí eu vou clicar com o botão direito do mouse em uma área vazia aqui da área de trabalho. Cliquei. Aí eu vou aqui em novo e eu vou em atalho. E aqui agora é só eu colocar o local do item, o endereço final. Vou aqui em procurar. Já está aqui em área de trabalho. Vou aqui em teste e selecionar aqui meu arquivo. Vou aqui em avançar. Aí o nome do meu atalho vai ser arquivo de texto CX. Vou aqui em concluir. E tá aqui o meu atalho criado. Aí, toda vez que eu quiser acessar aquele arquivo de texto, é só eu clicar aqui que vai abrir direto. Beleza? No sistema operacional Windows, uma imagem de sistema é definida como... Pessoal, basicamente, o que é imagem de sistema? Imagem de sistema é um tipo de backup completo. O que é backup? Backup é um procedimento de segurança que consiste em criar cópias de segurança de arquivos ou pastas que são importantes para você. Então, por exemplo, vou imaginar que você está indo formatar o seu celular. E no seu celular tem uma pasta que está cheia de fotos importantes para você. E aí você vai fazer um backup dessas fotos. Você vai fazer então uma cópia dessa pasta com fotos, para que aí, quando o seu celular for formatado, você não perca essas fotos. Mas isso é um backup simples, porque é um backup apenas de uma pasta. Já quando a gente fala de uma imagem de sistema, é um backup completo, porque é um backup que ele também vai salvar configurações, arquivos do sistema e dados do usuário. Como assim? Enquanto no backup simples você salva apenas um arquivo ou pasta, quando você faz uma imagem de sistema, você vai salvar todo o contexto do sistema operacional naquele momento. Então você vai salvar os arquivos do Windows, os dados do usuário. É como se fosse uma fotografia daquele momento, para que, caso alguma coisa dê errado, você consiga restaurar depois. Beleza? Bora então ver as alternativas. A. Uma cópia exata de todos os arquivos da área de trabalho. Essa tá errada. Por quê? A imagem de sistema é um backup completo, não apenas da área de trabalho. B. Um backup que contém apenas os arquivos do sistema operacional. Pessoal, essa daqui tá errada. Como a gente falou, a imagem de sistema contém vários arquivos do sistema e do usuário em um dado momento. É como uma foto. C. Um arquivo de backup que inclui o sistema operacional, programas e configurações? Sim. Como falei, a imagem de sistema é um tipo de backup bem completo. Isso inclui sistema operacional, programas e configurações. A alternativa certa aqui é de ciência exata. E pessoal, a título de curiosidade, vou mostrar como que a gente pode criar
uma imagem de sistema. Bora lá para esse trabalho? Pessoal, eu estou aqui então na minha área de trabalho e vou mostrar para vocês como criar uma imagem de sistema. Lembrando que eu estou usando o Windows 10. Primeiro, eu tenho que acessar o painel de controle. Então eu clico aqui em iniciar. Vou digitar aqui, ó, painel de controle. Apareceu. Eu clico aqui. E aqui tem algumas opções. E eu vou aqui em Sistema e Segurança. E eu vou procurar aqui o que fala sobre backup e restauração. Aqui, backup e restauração Windows 7. E aqui eu vou em criar uma imagem do sistema. E aí, a partir de agora, vai ter um menu para eu escolher como que eu vou criar essa imagem, onde que eu vou salvar ela. Mas, basicamente, é assim que se cria uma imagem de sistema. Painel de controle, sistema de segurança, backup e restauração Windows 7. E depois, criar uma imagem de sistema. E observe uma coisa. Eu falei que eu estou usando o Windows 10. Por que que aqui está backup e restauração Windows 7? Isso, pessoal, é uma coisa que pode até confundir, né? Porque o sistema é um e na configuração aqui da funcionalidade, no nome dela, tá outro. Então, quando você vai aqui em backup e restauração Windows 7, não significa que essa imagem de sistema vai ser criada no Windows 7. Significa só que essa é uma funcionalidade herdada do Windows 7, beleza? A tabela de dados apresentada a seguir foi construída no Microsoft Excel para contabilizar a venda de 10 produtos de um comerciante. Esse produto foi adquirido pelo valor de R$ 1.800 a unidade. Aí, pessoal, a tabela a qual ele está se referindo é essa daqui. E é uma tabela que ela está no Excel. Para a gente conseguir imaginar ela direitinho no Excel, vamos organizar as informações? Então aqui, ó, temos 3 colunas. E como que a gente organiza a coluna no Excel? Com letras. Então aqui a coluna A, aqui a coluna B e aqui a coluna C. E as linhas a gente organiza com números. Então aqui linha 1, linha 2, linha 3. Então, por exemplo, se eu falar da célula A1, eu vou estar falando dessa célula aqui, que tem o número 1. Beleza? Então, bora continuar a questão. Para verificar se houve lucro ou prejuízo em cada uma das vendas realizadas, ele aplicou a fórmula a seguir na célula C2. A fórmula é essa daqui e ele aplicou na célula C2. Coluna C, linha 2, que é essa célula, que está associada ao produto número 1. Cabe destacar que a fórmula também contabiliza os custos operacionais relacionados à venda do produto para verificar a condição de lucro ou prejuízo. Após isso, ele fez a expansão dessa fórmula para as demais células da coluna C, para que o resultado esteja relacionado ao produto da linha correspondente com o respectivo valor de venda. Gente, o que significa falar que ele expandiu a fórmula? Quando eu coloco uma fórmula, por exemplo, aqui em C2, e eu quero repetir essa fórmula, atualizando apenas os dados da linha de baixo, é só vir aqui e puxar para baixo. Basicamente é isso. Então eu vou aproveitar a fórmula e eu vou aplicar no resto dos dados. Se eu ter que copiar em cada célula, toda a fórmula de novo. Assinale a opção que apresenta o número de vendas com resultado lucro. Pessoal, bora então analisar a fórmula que foi inserida em C2. A fórmula é se B2 maior que 1.800 vezes 1,15, ponto e vírgula, lucro, ponto e vírgula, prejuízo. Essa fórmula, gente, é a fórmula da função se. E o que essa função faz? Ela me retorna um valor se uma condição for verdadeira ou for falsa. E essa fórmula ela é estruturada em 3 partes. Então a gente tem aqui, primeiro, essa parte aqui que a gente chama do teste lógico, que é a condição que a gente tem de analisar. E aí depois a gente tem o valor se verdadeiro, vou botar aqui V, e o valor se falso.
Então, ó, interpretando é o seguinte. Se B2 for maior que 1.800 vezes 1,5, se isso for verdade, o retorno vai ser lucro, que vai aparecer aqui vai ser lucro. E se isso for falso, o que vai aparecer aqui é prejuízo. E pessoal, para ficar mais fácil, bora fazer essa conta aqui, ó. 1.800 vezes 1,15. 1.800 vezes 1,15 vai ser 2.070. Então, basicamente vai ser, se B2 for maior que 1.070, se isso for verdadeiro, então eu vou retornar lucro. E se isso for falso, eu vou retornar prejuízo. E aí, pessoal, eu vou fazer a questão aqui de dois jeitos. Primeiro, vou fazer na mão aqui e depois a gente vai para o Excel, beleza? Bora então analisar. 1.750 é maior que 2.070? Não, é falso. Quando o resultado é falso, o retorno é prejuízo. Então aqui é prejuízo. 2.100 é maior que 2.070? É. Então aqui lucro. Para facilitar, eu vou colocar só LP em vez de ficar escrevendo. Beleza, terceira. 1.800 é maior que 2.070? Falso. Então, prejuízo. A 4. 2.100 é maior que 2.070? Verdadeiro. Então, lucro. Essa quinta. 2.150 é maior que 2.070? Verdadeiro. Então, lucro. 2.200 é maior que 2.070? Verdadeira. Lucro. 2.000 é maior que 2.070? Falsa. Então, prejuízo. 2.500 é maior que 2.070? Verdadeiro. Então, lucro. 9. Que 2.050 é maior que 2.050? Não, é igual. E a questão aqui, ó, é só se B2 for maior que 1.800, eu boto lucro. Como aqui é igual, então aqui foi prejuízo. A 10 aqui, 2.400 é maior que 2.070? É maior, então aqui lucro. E a questão está perguntando o número de vendas com resultado lucro. É só eu contar quantos lucros eu tive aqui. Então, tive 1L, 2, 3, 4, 5, 6. Então, a alternativa certa aqui, B de bola. Então, eu tive 6 vendas com lucro. E agora, pessoal, bora então fazer essa questão no Excel, beleza? Pessoal, eu tô aqui então no Excel e eu copiei a tabela do exercício para cá. E agora, bora testar a fórmula que estava lá. Lá falava que na célula C2, que é essa daqui, estava a seguinte fórmula. Igual se... E lembrando, a fórmula se, ela analisa uma afirmação e aí ela retorna um valor se for verdadeiro e retorna o valor se for falso. E ela é composta de 3 partes. O teste lógico, o retorno se o valor for verdadeiro e o retorno se o valor for falso. Então, primeiro se, abre parênteses, vou botar aqui o teste lógico. Qual vai ser meu teste lógico? Se B2 for maior que 1.800 vezes 1,15, meu teste lógico é esse. Eu vou analisar se B2 é maior que 1.800 vezes 1,15, que é igual a 2.070. Se isso aí for verdadeiro, qual o retorno que eu quero? Quero o retorno lucro. E se o valor for falso? E se der falso? Se B2 for menor que 2.070, quero como retorno prejuízo. Vou dar um Enter. Aqui então, ó, 1.750, que B2 é maior que 2.070? Não. Então o retorno é prejuízo. E eu vou ter que aplicar essa fórmula para todos esses dados. E aí, em vez de escrever uma por uma, que eu posso fazer, eu clico aqui ó, no cantinho e eu vou estender. E vou lá. Tá aqui. E o que a questão tinha pedido para a gente é para a gente contar quantas vezes que deu lucro. Bora então contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, em 6 vezes deu lucro. A alternativa certa aqui, então B de bola. Marcelo digita o relatório de uma peça jurídica no programa Microsoft Word e adicionou uma tabela
que deve ter um tamanho específico na largura e na altura para cada célula que segue a recomendação do órgão. A guia que deve ser usada para ajustar a tabela após sua inserção no relatório é... Pessoal, o que a questão aqui está perguntando para a gente é onde que a gente vai ali na barra do Word para ajustar o tamanho específico da largura e da altura. Bom, bora ver as alternativas. A. Referência da tabela? Errado. Não tem essa funcionalidade. B. Design da tabela? Errado. Por quê? A gente até tem essa aba design da tabela, mas essa aba design cuida da parte visual da tabela. E quando eu falo de tamanho de largura e altura, eu estou falando de algo ligado à disposição dos elementos ou organização. E quando eu falo sobre a disposição, sobre a organização dos elementos no certo espaço, estou falando de layout. Bora então para a próxima. Tabela layout? De cara a gente já achou. No Word tem uma guia de tabela que serve especificamente para o layout. E agora, pessoal, para ficar mais visual, bora para o Word para a gente ver direito como funciona essa guia? Pessoal, eu estou aqui então no Word e eu estou com uma tabela simples que fala sobre o custo das atividades de um advogado. Bom, bora ver então a guia de funcionalidades do Word. A gente tem aqui página inicial, inserir, desenhar, design. Essa parte de design fala do design do documento. E aqui layout. E essa parte de layout também fala do layout do documento. Beleza. Agora, olha que interessante que acontece quando eu clico na tabela. Aparece aqui em cima mais duas abinhas. A aba principal chama Ferramentas de Tabela e dentro dessa aba principal tem duas partes. Tem Design, que é a parte responsável por cuidar do visual da tabela. Então, por exemplo, posso clicar aqui e mudar a cor dos itens da tabela. E tem essa outra aba de ferramentas de tabela que é Layout. Aqui em Layout eu consigo, por exemplo, ajustar a altura. Também consigo ajustar a largura. Então, tudo ligado à disposição dos elementos no espaço da tabela está dentro de ferramentas de tabela, layout. Beleza? João vai fazer uma apresentação utilizando o Microsoft PowerPoint e precisa dos seguintes recursos durante a apresentação: ver o slide atual, o slide seguinte e as anotações do orador, ver o tempo atual e escolher a lupa para aumentar o zoom em uma determinada parte de um slide. Para isso, o João deve... Pessoal, basicamente, essa questão está falando para a gente o seguinte, que o João está indo fazer uma apresentação no PowerPoint e nessa apresentação ele precisa estar numa posição em que ele vai ter controle sobre a sequência dos slides, sobre o tempo da apresentação e sobre também o uso ali de zoom na apresentação. E qual que vai ser o modo em que o João vai ter acesso a essas funcionalidades? Bora então ver as alternativas. A. Mostrar controles de mídia? Essa tá errada. Porque esses controles de mídia só vão aparecer quando tiver ou um vídeo ou um áudio no meio da apresentação. B. Configurar transições de slides? Essa também tá errada. Porque a transição de slide diz somente sobre o efeito visual que acontece quando um slide passa para o próximo. Nada a ver. C. Usar o modo de exibição do apresentador? Essa, pessoal, ela tá certa. Quando você apresenta o slide, tem ali duas partes. Tem o slide que está sendo apresentado, que o público está vendo, e tem o slide que o apresentador está vendo. Então, essas funcionalidades, elas estarão
no modo de exibição apresentador. E bora ver por dentro do PowerPoint como funciona esse modo de exibição do apresentador. Pessoal, a tela que vocês viram agora há pouco é o modo de apresentação de slides. É aquilo que é projetado para o público, que é projetado para quem está vendo. E aqui eu estou com o meu arquivo do PowerPoint aberto e eu vou mostrar para vocês como que é do outro lado, como que é o modo de exibição do apresentador. Vou aqui em apresentação de slides, do começo. E esse é o modo de exibição do apresentador. Então, nesse modo, ó, eu consigo ver o slide atual, que é esse daqui, e também ver o próximo slide. E nesse modo, eu também consigo ver o tempo, que está aqui em cima, 21 segundos. E eu também posso escolher uma lupa para aumentar o zoom em uma determinada parte do slide. Então, vou aqui na lupa, e aí, ó, escolho uma parte aqui, consigo dar zoom nela. Então, esse é o modo de exibição do apresentador. É o background, é ali os bastidores. E aqui eu consigo também ver as anotações. É a tela que é projetada para quem está apresentando o slide, quem está ministrando. Por isso a alternativa certa aqui é de ciência exata. Usar modo de exibição do apresentador. Principais dicas de segurança na internet para todos. De crianças a avós e profissionais, as ameaças online podem afetar qualquer pessoa. Conhecer as regras da internet deve ser uma prioridade. E a fonte aqui, www.avast.com/ptbr, Internet Safety Types. A esse respeito, avalie se as afirmativas a seguir são verdadeiras, V, ou falsas, F. Bora lá. A primeira, VPN, Virtual Private Network, ou rede privada virtual, é uma ferramenta que cria uma conexão de rede privada entre dispositivos por meio da internet e são usadas para transmitir dados de forma segura e anônimas em redes públicas. Essa, pessoal, ela é verdadeira. O que é a VPN? Imagina a seguinte situação. Está aqui o seu computador e está aqui a internet. Quando você está conectado na internet, o que está acontecendo na realidade aqui é uma comunicação do seu computador com a internet. Se você estiver usando uma rede pública, essa comunicação ela está à vista de todo mundo. Qualquer um pode interceptar ela. Então, por exemplo, se algum cybercriminoso mal intencionado conseguir interceptar algo aqui, pode pegar seus dados, pode dar a maior dor de cabeça. E o que é a VPN? A VPN é você usar uma espécie de túnel para proteger essa comunicação. Então, a VPN vai criptografar os seus dados. Então, se alguém conseguir interceptar, não vai conseguir ter acesso ali aos dados na forma original deles. E, além disso, a VPN também, ela mascara o seu IP. Então, não vai dar para identificar se você está acessando, por exemplo, do Brasil. Lá vai aparecer que você está acessando de um outro país, o que aumenta bastante a segurança. Então, a primeira está certa. A próxima. As configurações Wi-Fi gratuitas geralmente são criptografadas e, portanto, cybercriminosos não poderão ver o que os usuários conectados estão fazendo. Essa, pessoal, ela é falsa. Porque, como eu falei, quando você está acessando a internet, está tendo ali uma comunicação entre o seu dispositivo e a internet e a rede. E essa comunicação, normalmente, ela é aberta. Então, qualquer um que interceptar vai ter acesso ali aos seus dados, vai conseguir ver o tráfego. Uma forma de tornar mais seguro o acesso de conexões Wi-Fi é justamente usando o VPN. Agora a próxima. Quando os criminosos virtuais induzem alguém a revelar informações sigilosas, como senhas e números de identidade, essa prática recebe o nome de phishing. Essa, pessoal, ela é verdadeira. Quando vocês verem phishing, lembra de fish. Fish é o quê? É peixe.
E peixe lembra o quê? Anzol. E anzol lembra isca. E o que é esse ataque de phishing? Por exemplo, os criminosos vão lá, criam uma página igualzinha à do seu banco e mandam um e-mail para você, falando que você tem que atualizar algo lá. Você entra nessa página que parece com o seu banco, insere seus dados e aí seus dados são capturados. Eles usaram essa página falsa como isca e te induziram a colocar seus dados ali. Então essa terceira aqui tá certa. Então ficou VFV, que aqui a alternativa A de acertou. José foi encarregado de enviar um e-mail para uma lista de endereços, incluindo seu chefe, que solicitou confidencialidade em relação ao seu endereço de e-mail. No entanto, após o envio, José foi repreendido por seu chefe, pois o endereço de e-mail dele acabou sendo visível para os outros destinatários da mensagem. Diante deste cenário, assinale a ação correta que José deveria ter tomado para evitar essa situação. Pessoal, é o seguinte, o José, ele tinha que enviar um e-mail para uma galera. E aí, o chefe dele queria acompanhar esse e-mail, mas se mantendo oculto. Então, ele queria ver todo mundo, mas ninguém poderia ver ele. E qual que é a implicação disso? Por exemplo, vamos imaginar que você está indo enviar um e-mail e o destinatário principal é José. E aí, você também quer enviar esse e-mail para Joãozinho. E aí, para facilitar, você pode colocar José como destinatário principal e Joãozinho vai estar em cópia. Então, Joãozinho ele vai poder acompanhar essa comunicação, mesmo que não interaja diretamente com ele. Mas esse acompanhamento vai ser visto por todos. Então, todo mundo vai estar vendo. Isso é o que a gente chama de CC, ou em cópia, que é quando alguém acompanha o e-mail e todo mundo tem consciência desse contato acompanhando. Mas a gente tem uma outra opção, que é CCO, que é cópia oculta. E o que é essa cópia oculta? É uma pessoa que, como o João, vai acompanhar a comunicação, mas ninguém vai ter ciência que ele está acompanhando. Então ele vê todo mundo, mas ninguém vê ele. E no caso, era isso que José tinha que ter feito com o chefe dele. Ele tinha que ter colocado o chefe dele em cópia oculta. Porque aí, fora o José, que é o remetente, mas ninguém ia ter consciência que o chefe dele estaria ali acompanhando. Agora, bora ver as alternativas. A. Adicionar o e-mail do seu chefe no campo para e clicar na opção ocultar antes de enviar o e-mail. Essa daqui está errada, porque não tem essa possibilidade de ocultar. Você botou lá no para, esse vai ser o destinatário e todo mundo que tiver no e-mail ali no campo de cópia e do para vai ver. B. Adicionar o e-mail do seu chefe no campo CC. Não. Como a gente viu aqui, ó, CC é em cópia. Então, o chefe dele conseguiria acompanhar, mas todo mundo veria ele acompanhando. C. Adicionar o e-mail do seu chefe no campo BCC ou CCO, cópia oculta? Certo. Então, em cópia oculta, o chefe dele ia ver todo mundo, mas ninguém ia ver ele. Então, a alternativa certa aqui é de ciência exata. No contexto da computação em nuvem e seus serviços, assinale a opção que corresponde ao conceito de elasticidade. Pessoal, essa daqui dá para matar por interpretação, mesmo se você não saber o que é esse conceito especificamente dentro de computação em nuvem. Pensa comigo, elasticidade, lembra elástico. O que elástico lembra? Algo que é flexível. Então, por exemplo, se eu tiver aqui um elástico e ele é desse tamanho, eu posso esticar ele, ele vai até um certo ponto, e depois se eu soltar, ele vai voltar ali para o tamanho original. Então ele é flexível, ele não fica ali num volume, num tamanho único. Tendo isso em mente, bora então ver as alternativas. A. A capacidade de expandir ou reduzir dinamicamente seus recursos de acordo com a demanda.
batata. A alternativa certa aqui, A. E como funciona essa questão de elasticidade na computação em nuvem? Imagine, por exemplo, um site que geralmente recebe 200 visitas por dia. E aí, esse site, ele está hospedado em um servidor. E aí, no dia que tem 200 visitas, esse servidor fornece uma quantidade X de recursos. Lembrando que o servidor que dá a estrutura é onde que o site ele está ali armazenado e, dependendo de como o servidor pode dificultar ou facilitar o acesso. Agora imagina que num dia atípico, esse site ele teve 2.000 visitas. E aí, o que vai acontecer com o servidor? Ele vai dar 10x de recursos. Então, no dia que tiver 10 vezes mais visitas, vou ter 10 vezes mais recursos. No dia que tiver 10 vezes menos, eu vou ter 10 vezes menos recursos. Aí dessa forma, eu não vou ter ali o problema de desperdiçar recursos. Então, é algo elástico. Vai mudando conforme a demanda. Beleza? A alternativa certa aqui, a de acertou. O gerenciador de pastas do Windows Explorer, conhecido como File Explorer, nas versões mais recentes do Windows, é uma ferramenta essencial para navegar, organizar e gerenciar os arquivos e pastas no computador. Ao pressionar Shift mais Delete em um arquivo selecionado no gerenciador de pastas do Windows Explorer, assinale a opção que indica a ação realizada. Pessoal, essa daqui, ela é mel na chupeta. Temos duas formas de deletar um arquivo. A primeira forma é só apertando Delete. E aí, nesse caso, o arquivo vai para a lixeira. Então, quando você deleta um arquivo, ele vai ali para a lixeira. Se por acaso você se arrepender, tem como restaurar. Então, no caso só do delete, tem como restaurar. E a segunda forma é Shift mais Delete. Aí, nesse caso, o arquivo ele foi deletado de forma permanente. E o que significa? Não tem como restaurar. Quando é só delete, o arquivo está ali na lixeira. Ele está armazenado temporariamente ali. Já quando você deleta definitivamente, isso é, quando você deleta da lixeira, ou então quando você deleta com Shift com Delete, o arquivo perdeu, tchau e benção. Praticamente impossível recuperar. Tendo isso em mente, bora ver as alternativas. A. Compacta automaticamente o arquivo e transfere para outra área? Nada a ver. Como a gente viu, Shift Delete, deleta o arquivo definitivamente. B. Elimina definitivamente o arquivo sem passar pela lixeira? Tá certa. No caso, Shift com Delete, ele apaga o arquivo definitivamente. A alternativa certa aqui, B de bola. No contexto das redes de computadores, avalie as afirmativas a seguir. A primeira, a internet é uma rede de computadores de alcance global, enquanto a intranet é uma rede privada restrita a uma organização ou grupo. Essa, pessoal, ela é verdadeira. A internet é uma rede mundial e pública. Então, para você acessar a internet, você só precisa ter um dispositivo que consiga acessar a internet, ter um navegador ali e consiga se conectar pelo Wi-Fi ou também internet via cabo. Um exemplo de site da internet, o YouTube. Então, internet, público, mundial. Já a intranet, ela é privada e geralmente ela é restrita
ao contexto organizacional. Como assim? Imagina um banco. O banco ali, ele tem dados sensíveis, como CPF, dados sobre transações bancárias, valores dos correntistas, etc. São dados que não podem ficar à mostra de todo mundo. Eles não podem ser públicos. E somente poucas pessoas podem acessar esses dados. Somente pessoas ali ligadas ao banco, ligadas à empresa. E esse tipo de dado fica na intranet. É como se fosse uma internet, mas ela é restrita ao contexto institucional. Pode ser um banco, uma empresa, uma universidade, escola, dentre outras. E além disso, por ser privada, você geralmente precisa de uma autenticação. Você precisa provar que você não é uma pessoa qualquer querendo entrar. Você precisa ali de um e-mail, uma senha. Você precisa provar que você é você. Bora para a próxima. A internet é acessível a qualquer pessoa com dispositivo conectado à rede, certo? Enquanto a intranet exige autenticação e autorização para acesso. Essa daqui, pessoal, totalmente verdadeira. É o que eu estava falando. Na intranet, por ela ser mais limitada, não é qualquer um que pode entrar. Então, se você for entrar, geralmente você vai precisar de algo especial. E-mail, senha, enfim, é um pouquinho mais delicado. Terceiro, a internet utiliza o protocolo TCP/IP, enquanto a intranet só admite o protocolo IPX/SPX. Essa daqui, pessoal, ela é falsa. Para começo de conversa, o que são protocolos? Protocolos é basicamente um conjunto de regras que define como os dados serão organizados, recebidos, enviados e interpretados. Então, quando eu falo de um protocolo da internet, eu estou falando sobre um conjunto de normas, como vai acontecer essa comunicação entre o seu computador e a rede mundial de computadores, a internet. Hoje, o protocolo mais utilizado é esse TCP/IP, e ele é utilizado tanto no caso da internet como no caso da intranet. Esse PX/SPX, ele é mais antigo. Ele era mais usado em 1990. Ele é mais usado antes dos anos 2000. Então, não faz sentido. Ele está bem ultrapassado. Hoje, só aplicações legado, isso é, aplicações de tecnologias antigas, que usam ele. Via de regra, boa parte da internet e da intranet utiliza o TCP/IP. Então, ficou aqui VVF. A primeira e a segunda são certas e a terceira errada. Está correto que se afirma em 1 e 2 apenas. A alternativa certa aqui, B de bola. Na configuração de e-mail, avalie se o filtro de spam é um recurso usado para... Pessoal, revisão rápida. O que é spam? São mensagens via e-mail indesejadas, isso é, o usuário ele não autorizou o recebimento delas, geralmente enviadas em massa, então elas são enviadas para milhares ou dezenas de milhares de pessoas e podem ser ameaçadoras. Então, basicamente, o spam é uma propaganda chata que você não quer receber e que pode ou não ser ameaçadora. Então, um filtro de spam vai ter uma funcionalidade que vai tentar barrar esse tipo de e-mail, esse tipo de mensagem. Bora lá. 1. Anexar automaticamente arquivos ao e-mail? Falso. 2. Criptografar e-mails confidenciais? Falso também, nada a ver. 3. Bloquear e-mails indesejados ou suspeitos? Essa daqui, ela é verdadeira. Porque, como eu falei, o spam é um e-mail indesejado. Você não quer receber aquilo ali. Geralmente, inclusive, seu e-mail muitas vezes ele é conseguido de formas até ilegais. Então nem é você estar recebendo esse e-mail. E nem todo spam vai ser ameaçador, mas boa parte deles pode ser ameaçador. Então realmente vai ser suspeito.
Então aqui, ó, FFV, só a terceira tá certa. Está correto o que se afirma em 3 apenas. A alternativa certa aqui, B de bola. João, um profissional de TI, recebeu um e-mail com o título: atualize sua senha agora para evitar bloqueio de conta. O e-mail continha um link que levava a uma página idêntica ao site de sua instituição bancária, onde ele inseriu suas credenciais. Dias depois, João percebeu que a sua conta havia sido acessada sem autorização, resultando em um prejuízo financeiro. Com base na situação descrita, assinale a opção que classifica corretamente o ataque cibernético sofrido por João. Pessoal, bora olhar com calma essa questão. O João recebeu um e-mail do banco dele, em tese do banco dele, falando que era para ele atualizar a senha dele. Então, ele foi atraído. Ele foi atraído, então, com um e-mail que parecia ser do banco dele. Ele foi enganado, ele foi fisgado. Esse golpe que acontece quando os criminosos usam uma isca, como por exemplo, uma página de um banco falsa, ou então a página de uma instituição que é de confiança, e usa essa isca para pegar a pessoa, para pegar a vítima, é o que a gente chama de phishing. Só lembrar, ó, de peixe, fish. Então, o João, ele foi fisgado e a isca foi justamente essa página que parecia com o banco dele. Então, ó, de cara a gente achou a alternativa certa aqui, B, phishing, pois o atacante usou um e-mail fraudulento para capturar as credenciais do João. Então, no phishing, a vítima ela é atraída com uma isca, que no caso pode ser ali alguma página, algum mecanismo se passando por alguma instituição ou alguma pessoa de confiança da vítima. Agora, bora ver por que as outras são erradas. A. Ransomware, pois houve uma tentativa de bloqueio de acesso à conta de João, o que caracteriza o ataque. Essa daqui, pessoal, tá errada. Esse ransomware é um ataque que é baseado num pedido de resgate. Como assim? Imagina, por exemplo, que você tem o seu computador, aí o seu computador tem vários lá arquivos mega importantes. Aí o criminoso, ele vai pegar esses arquivos, vai abrir aspas, sequestrá-los, geralmente criptografá-los, e só vai liberar para você se você pagar um resgate. Aí geralmente esse resgate ele é pago em Bitcoin ou alguma criptomoeda, porque aí vai ser mais difícil para os serviços de investigação conseguirem rastrear. Então esse ransomware é um ataque que acontece quando os arquivos ou dados do usuário são sequestrados. Nada a ver. C. DOS, Denial of Service, já que a conta de João foi acessada sem autorização, prejudicando o serviço. Essa daqui, pessoal, ela tá errada, porque esse DOS, Denial of Service, é um ataque que é baseado na sobrecarga do sistema. Como assim? Imagina, por exemplo, um site de um banco. Aí, quando esse ataque de DOS acontece, esse site vai receber ali vários acessos simultâneos, de modo que ele fique sobrecarregado até um ponto que ele consegue falhar. Então, esse DOS está muito mais ligado a essa sobrecarga que gera falha, e não aqui acesso sem autorização. D. Spoofing, porque João foi induzido a revelar informações sensíveis. Essa, pessoal, ela também está errada, mas ela é capciosa. Por quê? O que é esse spoofing? É basicamente a falsificação da identidade digital. Então é, por exemplo, quando o criminoso, ele assume ali a identidade de uma instituição, a identidade de uma pessoa, e aí ele faz um contato com a vítima. É bem parecido com o phishing, só que a grande diferença é que no phishing, o criminoso, ele usa uma isca, ele fisga a pessoa. Já o spoofing, ele é caracterizado por essa questão da falsificação da identidade. Então são dois golpes parecidos, mas o phishing ele é um pouco mais específico. Tem essa coisa de
usar uma isca, de enganar a pessoa. Já o spoofing é só a falsificação da identidade. Agora, malware, porque o e-mail provavelmente continha um programa malicioso que invadiu o sistema de João. Essa daqui, pessoal, ela tá errada. Mas ela tá errada não por causa da definição de malware, mas porque não foi o caso do João clicar ali em algum link suspeito. E o que é malware? Malware é basicamente um software do mal. É um programa que, se você clicar, ele pode ali gerar danos no seu sistema. Então, por exemplo, você recebe um e-mail e aí nesse e-mail tem um link para você baixar um joguinho. Aí você clica, baixa o joguinho e aí algum vírus entra no seu computador e te ferra. Isso que é o malware, um software do mal, beleza? Então a alternativa certa aqui, B de bola. As redes sociais são plataformas online onde indivíduos e organizações interagem trocando mensagens e compartilhando diversos tipos de conteúdo. Hoje em dia, há uma variedade de redes sociais, cada uma destinada a diferentes objetivos e tipos de público. Sobre as funcionalidades e propósito das redes sociais Facebook, Twitter, agora chamada de X, LinkedIn e WhatsApp, que são as mais utilizadas no Brasil, assinale a afirmativa correta. Pessoal, um resumo rápido sobre essas redes sociais. Facebook, função principal, social e entretenimento. Então compartilhar um texto que você acha bacana, um vídeo, uma música. E uso comum, amigos, grupos, eventos. Pode ter uso profissional? Pode, mas geralmente é usado nesse contexto mais pessoal. Twitter, X. Função principal, utilizado principalmente para notícias e debates rápidos, porque é uma rede que tem uma limitação de caracteres. Então, por exemplo, se tem algo que está bombando, que está gerando polêmica, engajamento, é bem provável que vai estar ali sendo debatido no Twitter. Uso comum, atualizações e opiniões. LinkedIn. Eu brinco que o LinkedIn é basicamente um Facebook profissional, porque o LinkedIn é uma rede social que tem por objetivo gerar conexões de profissionais e também compartilhar vagas, oportunidades, etc. Então, função principal, profissional networking, uso comum, carreiras e vagas. WhatsApp, o tradicional Zap. Função principal, mensagens instantâneas. Então, quando você está conversando ali em tempo real com uma pessoa, uma coisa rápida. E uso comum, conversas pessoais e grupos. O WhatsApp, ele pode ser usado no meio corporativo? Pode ser usado de forma profissional? Pode. Mas, geralmente, ele é usado num contexto mais pessoal, como o caso do Facebook. Tendo isso em mente, bora então ver alternativa A. O LinkedIn é ideal para interações pessoais e o compartilhamento de atualizações informais, enquanto o WhatsApp é voltado para conexões profissionais e construção de rede de contato. Essa daqui, pessoal, está totalmente errada, porque é o contrário. É o LinkedIn que é bom para conexões profissionais e o WhatsApp que é bom para interações pessoais e compartilhamento de atualizações informais. A tá errada. B. O Twitter é uma plataforma focada em mensagens curtas, isso aqui está certo, e atualizações rápidas, sendo utilizado principalmente para debates públicos e notícias em tempo real. Pessoal, é isso aqui, ó, o Twitter. Notícias e debates rápidos, atualizações de opiniões. Então a alternativa certa aqui, B de bola. Um backup diferencial de um conjunto de arquivos copia para o meio de backup. Pessoal, bora olhar com calma isso aqui, ó, backup diferencial. Para começo de conversa, o que é backup? Backup é basicamente você fazer uma cópia de segurança. Então, por exemplo, vamos imaginar que no seu computador tem ali dados importantes para você, ou arquivos importantes, como fotos, vídeos, etc. E aí, você tem medo que aconteça algo e você perca esses arquivos. Como você pode proteger esses arquivos? Pode fazer uma cópia de segurança, um backup. Se, por exemplo, der pau no seu computador, você consegue, através desse backup, restaurar. Só que existem 3 principais tipos de backup, que são eles. O backup completo, em que a gente copia
todos os arquivos. Então você vai pegar tudo que tem ali, vai copiar tudo e ter essa cópia de segurança. A gente tem o backup diferencial, em que a gente copia os arquivos criados ou alterados desde o backup completo. Então a base de comparação do backup diferencial é o último backup completo. E a gente tem o backup incremental, que ele copia os arquivos criados ou alterados desde o último backup. Seja esse backup um backup incremental ou seja completo. Eu sei que o diferencial incremental parece muito, mas para vocês diferenciarem é só lembrar que a base de comparação do diferencial é o último backup completo. E a base de diferenciação do backup incremental é o último backup, seja ele completo ou não. E a questão, ela está perguntando aqui para a gente o que é o backup diferencial, o que acontece nele. A. Todos os arquivos têm uma extensão específica? Nada a ver. B. Todos os arquivos maiores de um determinado tamanho? Também nada a ver. C. Todos os arquivos diferentes de um formato previamente especificado? Nada a ver. D. Todos os arquivos criados ou alterados depois do último backup completo ou total? Exato. Então a alternativa certa aqui, D de dado. Lembrando, no backup diferencial, a base de comparação é o último backup completo. E no backup incremental, a base de comparação é o último backup. Seja ele qual tipo que for, beleza? Um sistema operacional é um conjunto de programas de software que gerenciam os recursos de hardware e fornecem serviços comuns para os aplicativos de software. Ele atua como uma interface entre o hardware do computador e os programas do usuário. Não são exemplos das funcionalidades implementadas no sistema operacional. E aqui temos as alternativas. Pessoal, observem que eu destaquei alguns termos aqui. Primeiro, esses gerenciam. Por quê? O sistema operacional, basicamente, é um grande gerente do computador. E o que o sistema operacional gerencia? Ele gerencia P, M, A, D e P. Então, ele gerencia processos, os programas estão rodando, a memória. Então, ele que é o responsável ali por definir o quanto de memória cada processo vai ter acesso, vai usar, os arquivos. Então, o sistema operacional ele é responsável por deletar, excluir, fazer a gestão dos arquivos, os dispositivos. Então, por exemplo, é o sistema operacional que vai cuidar mouse, teclado, dos drives, cuida de todos esses periféricos. E, por fim, da proteção, que seria a questão da segurança. Então, pensa numa fábrica. Uma fábrica tem ali o gerente, que vai ser o responsável por coordenar, por controlar cada parte da fábrica, de modo que aquela fábrica, no final do dia, produza o que ela tem que produzir. Por exemplo, uma fábrica de relógios. No final do dia, ela tem que produzir relógio. O gerente, ele não vai ser responsável por botar a mão na massa e produzir o relógio, mas ele vai ser o responsável por coordenar quem ajuda a construir o relógio. Beleza? E aqui, então, vamos ver qual alternativa que não é exemplo de funcionalidade do sistema operacional. A. Gerência de processo e gerência de memória? Errado. Como a gente viu, o processo de memória está dentro da alçada do sistema operacional. B. Gerência de dispositivos e gerência de arquivos? Errado. Arquivo de dispositivos ainda está dentro da alçada do sistema operacional. C. Gerência de conteúdo e gerência de edição de texto? Isso aqui já não está dentro da alçada do sistema operacional. Por quê? Quem vai cuidar dessa questão da gerência de conteúdo ou da gerência de edição de texto são programas como, por exemplo, o Word, que é um editor de texto. O sistema operacional ele até vai ajudar a dar as condições para o Word rodar, mas ele não vai ser o responsável diretamente por editar o texto. Então é como se o Word fosse o funcionário que ele, abre aspas, fabricasse o texto. O gerente, ele fabrica o texto diretamente? Não. Mas ele é o responsável por dar condições
para que o funcionário fabrique ali o produto. Então a alternativa certa aqui é de ciência exata, porque essa gerência de conteúdo, ciência de edição de texto, é feito por aplicativos. E o sistema operacional, ele só dá as condições para que os aplicativos rodem. Ele não é responsável por fazer a tarefa específica dos aplicativos, beleza? No contexto de buscas na internet, especialmente no Google, a sigla SEO está associada... Pessoal, o que é isso? SEO é Search Engine Optimization, ou em português seria otimização para motores de busca. E o que seria isso? Imagina a seguinte situação: eu, Natanael, vou abrir uma confeitaria. Vai ser Bolos do Nath. E aí eu tenho um site dessa confeitaria. E aí vamos imaginar que de repente eu quero que o meu site ele fique bem posicionado ali na busca do Google. E para o meu site ficar bem posicionado, ele ficar ali mais em destaque, existem algumas estratégias e técnicas que eu posso usar que vão ajudar o site a ficar bem posicionado, ele ficar mais em evidência. E isso que é o SEO. Então, é um conjunto de técnicas, de estratégias que ajudam um site a ficar bem ranqueado. E assim, vai desde como que a URL está. Então, por exemplo, uma coisa é, por exemplo, o meu site ser www.bolosnat.com.br. Outra coisa seria www.bolosdonatanaelfreitas. Percebe que agora já é uma URL um pouco mais dura? Isso aí pode acabar afastando alguns navegadores. Então vai desde isso, como que está a URL do site, até também sobre a velocidade do site, as tecnologias que ele usa. Então, no SEO, a gente analisa vários fatores e a gente vai intervir sobre aqueles que vão ajudar o site a ficar melhor posicionado. Aí, tendo isso em mente, bora então ver as alternativas. A sigla SEO está associada ao conjunto de operadores e símbolos que permitem o refinamento dos resultados de busca? Nada a ver. SEO está relacionado com estratégias e técnicas para o site ficar bem ranqueado. B. Ao conjunto de sites que devem ser alcançados pelos mecanismos motores de busca? Nada a ver. C. Ao formato de apresentação dos resultados de uma busca? Também nada a ver. D. Ao processo de otimização de sites para que tenham uma excelente classificação nos resultados motores de busca? Exatamente. Então, SEO é basicamente um conjunto de estratégias que vão ajudar o site a ficar bem posicionado dentro dos mecanismos de busca, também chamados de motores de busca. Então, a alternativa certa aqui, D de dado.